Olá, queridos, tudo bem? Hoje, o nosso foco de estudo será a parte do texto dissertativo, o desenvolvimento. Lembrem-se que nós já estudamos em vídeos anteriores a respeito da introdução, os tipos de introdução que nós temos, e aí vocês ficaram de analisar aí de casa qual é o tipo de introdução que vocês mais se identificaram, mais gostaram. Hoje, a tarefa será igual, só que agora vocês analisarão o desenvolvimento, certo? Hoje eu trouxe 3 tipos de desenvolvimento para vocês, no total são 6. Eu trouxe 3 porque o desenvolvimento ele é a parte, vamos dizer assim, mais criteriosa do texto dissertativo, pois com ele você escreverá de 2 a 3 parágrafos, tá? E na próxima aula eu trarei para vocês mais 3. Então, eu fiz essa divisão para as aulas e para facilitar para você aí de casa, certo? Então fiquem atentos à escolha das palavras que vocês fazem aí para o desenvolvimento, quantas linhas, geralmente os alunos escrevem 2 parágrafos de 5 a 6 linhas, outros escrevem 3 parágrafos, eles conseguem chegar, e você de casa vai escolher de que forma é que você vai fazer toda essa construção, essa escolha das palavras, e a partir disso analisar aqui comigo, ó, qual é o tipo de desenvolvimento que você mais gostou, certo? Vamos lá para o primeiro, olha só. O primeiro que nós temos é o exemplificação ou exemplificativo, tá? Vocês podem encontrar em livros, em materiais com o nome exemplificativo. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Então, olha só, a partir do momento que você escolhe o tipo de exemplificação para o seu desenvolvimento, você tem que ter cuidado aí, porque você tem que fazer uma ponte, você tem que fazer uma ligação entre a introdução e o desenvolvimento. Eles têm que estar correlacionados, tá? Então, a partir do momento que você traz uma exemplificação, você precisa observar se é de conhecimento geral. Como assim? Casos nacionais ou internacionais. Você nunca pode trazer aquele caso que aconteceu lá na sua rua. Por quê? Porque a maioria dos exames são de cunho nacional, tá? Por exemplo, o Enem. Ele é uma prova e é uma prova a nível nacional, tá? Portanto, você deve observar o exemplo que você vai trazer para a sua prova. Por isso você precisa estar atualizado no que está acontecendo no mundo, no Brasil, para que você tenha bastante conhecimento e facilidade em fazer essa justificativa da sua ideia por meio da exemplificação, tá? A exemplificação é muito simples, você só precisa estar atento se o exemplo que você colocou está correlacionado ao assunto, ao tema que a prova está cobrando, certo? Se você colocar um exemplo que não tem nada a ver com o assunto, você infelizmente perdeu aí uns pontinhos por conta dessa incoerência que foi gerada na construção do texto, certo? Aqui nós temos alguns operadores argumentativos que vocês podem utilizar para facilitar a escrita de vocês. Como, por exemplo, para contextualizar, tá? Quando você tem um assunto, você coloca um exemplo, você logicamente está contextualizando. Por exemplo, que é o mais utilizado entre os alunos, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso e etc. Então, esses operadores argumentativos aqui são os conectivos, tá? E esses conectivos servem para fazer essa amarração entre o parágrafo e outro, entre as frases que estão dentro do parágrafo. E lembrando que o uso desses operadores argumentativos, que são os conectivos, eles valem 200 pontos com relação à correção, tá? Exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, olha só ele utilizando o operador argumentativo, conectivo.
é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, observa que esse candidato aqui, ele foi muito feliz na escolha das palavras, na forma como ele encaixou todas as frases, todas as orações e todos os períodos, tá? Ele utilizou, foi simples a escrita, mas foi uma escrita clara, objetiva, concisa e muito prática, tá? Então você de casa pode fazer a utilização desse tipo aqui de desenvolvimento, tá? Muito interessante. Vamos lá para o outro exemplo. É o número 2, enumeração, tá? É um outro tipo de desenvolvimento que você pode fazer a utilização, caso você não tenha gostado lá do primeiro. A enumeração é o segundo dos tipos de argumentos que abordaremos aqui. Nela, você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo que literalmente enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. É importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias no desenvolvimento. Para isso, você pode citar, por exemplo, que há 2 problemas e destrinchá-los em parágrafos diferentes. Então, aqui você deve ficar atento no quesito de organização. Você vai fazer o desenvolvimento a partir da ordem que você escreve. Você não pode fazer aquela bagunça. Você colocou primeiro a enumeração X, depois colocou a Y. Consequentemente, você precisa escrever sobre a X, depois a Y. Você não pode fazer essa bagunça aí, porque vai ficar claro para o leitor que você não compreendeu no quesito organização textual, tá? Então, aqui também é muito importante que você observe o que você escreve, que você analise as palavras que você colocou para a construção. Os operadores aqui que eles utilizam são, em primeiro lugar, porque a organização, o que você escreve primeiro, consequentemente virá primeiro. Primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante. Então, quando você utiliza esses operadores argumentativos, consequentemente você está utilizando uma gama de conjunções diferentes, mostrando para quem irá corrigir o seu texto que você tem pleno domínio do uso das conjunções, sabendo aplicá-las no local correto e nas situações corretas, tá? Então, olhem aí quais são os operadores argumentativos da enumeração. Olha só o exemplo. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Huygens, filósofo alemão, para que haja comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Então, observem que, neste exemplo, o primeiro termo que ele utilizou foi um operador argumentativo. Professor, eu preciso colocar primeiro, tem uma ordem? Não. Dependendo do critério que você utilizar como desenvolvimento, você vai também fazer a utilização aí dos operadores argumentativos, que são a mesma coisa que os conectivos, tá? Então, observem que aqui ele colocou em um primeiro aspecto tudo isso, e aí ele vai organizando o texto dele de acordo com o que ele escreveu. Aqui é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. No segundo parágrafo, ele já especificou um outro item, tá? E o 3 é a comparação, que também faz parte aí dos tipos de desenvolvimento que você quer escrever, tá? Ao desenvolver o parágrafo por comparação, 2 ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Então aqui você também precisa estar atento a essas diferenças ou a essas semelhanças, caso você
se identifique aí no critério de semelhança ou diferença, tá? Os operadores argumentativos, neste caso, são essenciais, como, por exemplo, igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece, com ou quando, ou etc. Então, aqui estão alguns dos operadores argumentativos que você pode colocar, caso escolha o item 3, que é comparação, tá? Vamos observar de que forma esses itens aqui caminham dentro da construção. Vamos lá para o exemplo. Olha só. Semelhantemente, já começou utilizando o operador, isso é muito importante. Isso mostra que o candidato tem pleno domínio do uso das conjunções, dos conectivos, dos operadores argumentativos. Essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda, de acordo com os dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Então, observem que, primeiramente, lá ele começou a utilizar um operador argumentativo. E olha que texto interessante. Foi simples a linguagem, ele não utilizou um termo que, de certa forma, a gente desconheça. Todos os termos foram utilizados corretamente, no local indicado, e isso faz com que ele comece o seu desenvolvimento muito bem. Tá? Então você de casa observa a forma como foi construído, ó, todas as coesões, a coerência que foram acoplados a essa estrutura aqui. Então hoje nós apresentamos 3 das 6 classificações do desenvolvimento, e aí você de casa vai ficar responsável por fazer essa análise. Hoje nós apresentamos 3. Qual que você mais gostou? Analise aí. E veja se você já usa algum desses que foram apresentados hoje ou não, ou se interessou e a partir de agora quer fazer o uso. E olha só o quanto é interessante, porque ele fez uma contextualização, ele colocou filósofo. Então você pode fazer tudo isso dentro do seu texto, tá? É rico, é contextualizado e isso faz com que você atinja aí o seu 1000 na redação. Observaram? Vou enviar os slides para vocês observarem todos os textos, os exemplos que foram colocados. E a partir disso vocês tracem uma estratégia de escrita, tá? Porque é muito importante que você consiga atingir aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma forma bem sucinta e prática, tá? Então, enviarei os slides para que vocês possam fazer esse estudo aí de casa. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Atentem-se às redes sociais e à Agenda Edu e até a próxima.